iriam acontecer, e eu tenho certeza que essas coisas vão acontecer em nome de nosso Senhor Jesus. Amém? Às vezes a gente chega aqui, né, preocupado, né, pensando nas coisas que estavam nos afligindo, né, mas essa é uma hora que a gente precisa esquecer um pouco essas coisas, não pensar nessas coisas, e levar nosso pensamento único ao nosso Deus. E eu tenho certeza que as coisas vão ser diferentes. Irmãos, eu tenho comigo que é muito bom, é muito gostoso, né? Quando a gente tem a oportunidade de estar dentro da casa do Senhor e de poder estar ouvindo a palavra de Deus e principalmente ouvindo o testemunho, né, que A, B tem para contar. Todo servo de Deus, fiel a Deus, com certeza tem um testemunho para estar contando, né? E a gente sabe que antes que esse testemunho chegue, primeiro vem as dificuldades, né? E as dificuldades são grandes, né? Mas graças a Deus, Deus tem operado nas nossas vidas, tem mostrado algumas coisas para nós, para que a gente possa andar, né, segundo a vontade de Deus, para que a gente possa andar nos caminhos de Deus e para que a gente possa fazer a vontade de Deus, né? Os irmãos que estavam aqui a semana passada, né, foi proposto no coração do apóstolo que a gente fizesse essa conferência e que a gente pudesse também falar do livro de Atos, capítulo 27, eu gostaria que você deixasse aberto lá, que fala um pouquinho sobre a história de Paulo e sobre a viagem de Paulo até Roma. Então o texto base que foi determinado, que foi escolhido, foi Atos capítulo 27, versículo 9 e 10, que a gente vai estar lendo, para que os irmãos possam entender um pouquinho, né, o sentido e o significado desta palavra e desta conferência, né? A gente sabe que não é fácil, e algumas bíblias traz aí o subtítulo o perigo da viagem, tá? Eu vou ler o versículo 9 e 10, eu gostaria que o apóstolo já colocou ali, versículo 9 e 10. Aquela televisão está com um pouquinho de problema, essa aqui está com um pouquinho melhor, mas a gente vai ler, vou ler na minha Bíblia, depois se precisar a gente lê aqui no telão também, que diz assim, o versículo 9 do capítulo 27, Havíamos perdido muito tempo, e as condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono, e Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. Guarda esse pedacinho aí. Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. E aí o versículo 10 disse ele, senhores, se prosseguimos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio. Guarda essa palavra. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga, e perigo também para as nossas vidas. Eu gostaria que todos lessem o versículo 10. Vamos ler o versículo 10? Como está escrito ali, ó. Vamos ler todo mundo junto? Dizendo-lhes, senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Amém, irmãos? Irmãos, primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que quem é Paulo, né? Quem é Paulo? E falar de Paulo é muito bom. Falar de Paulo, desse homem, de tudo que ele fez, é muito bom. Mas a gente precisa entender por que Paulo está indo para Roma e qual é a condição de Paulo. E para que você possa entender isso, a gente tem que voltar alguns capítulos antes do 27, porque a gente precisa entender o porquê Paulo está aqui na condição de prisioneiro e por que Paulo foi preso. E aí você precisa voltar lá no capítulo 21, versículo 26, que vai falar
o motivo pelo qual Paulo foi preso. E o 26, capítulo 21, versículo 26, vai dizer assim: no dia seguinte, Paulo se purificou junto com aqueles homens e entrou no templo. Declarou quando terminariam os dias da purificação e quando seria oferecido o sacrifício em favor deles. Estando os 7 dias quase no fim, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo no templo e incitaram a multidão contra ele. Agarraram-no gritando: homens de Israel, ajudem-nos, este é o homem que fala contra nosso povo e toda parte, e ensina em toda parte, e ensina todos os a desobedecerem as leis judaicas. Fala contra o templo e até profana este santo lugar, trazendo os gentios para dentro dele. Então a primeira coisa que a gente precisa entender que essas pessoas que estavam ali, a Bíblia fala, os judeus, os sacerdotes, os líderes, queriam prender Paulo sobre a primeira alegação de que Paulo, ele tinha pego um gentil e tinha levado para dentro do templo, coisa que era proibida naquela época. Então, o primeiro motivo ao qual Paulo está sendo acusado, e a gente vai ver que a palavra de Deus vai falar de uma maneira errônea, né? De uma maneira fraudulenta, mas esse é o primeiro motivo ao qual Paulo está sendo preso, por levar não, porque ele não levou, né? Ele está sendo acusado de ter levado um gentil para dentro do templo. E depois Paulo vai falar assim: olha, eu não levei, eu estava conversando com ele do lado de fora, mas quando as pessoas querem ir contra a minha e contra a sua vida, elas fazem de tudo, né? Então vem mentira, vem as fraudes, vem um monte de coisa para poder te acusar. E é nesse momento aí eu pego a palavra que a irmã fez aqui na oração, e é nesse momento que você tem que estar bem forte segurando a mão de Deus. Porque aí você pode falar: olha, vai vir o que quiser, pode vir o que vier, mas eu estou firme e seguro na mão do nosso Deus. Irmãos, eu quero que vocês entendam isso aqui, porque é algo muito forte. É muito forte. Hoje é sábado. De quinta para sexta e de sexta para o sábado, eu estava em cima de uma cama, mal conseguindo andar. Mas eu disse para Deus e para minha família: não importa o que acontecer, eu vou estar lá no sábado, eu vou participar da conferência. Amém. Glória a Deus. Eu liguei para o apóstolo, eu falo liguei, mas hoje em dia é tudo no WhatsApp. Então eu falei com ele no WhatsApp: o bispo não está aqui porque está doente também. E aí o apóstolo disse: vamos cancelar. Eu disse: não vamos cancelar. Sabe por que a gente não vai cancelar? Porque se a gente cancelasse para daqui uma semana, era mais uma semana que eu ia ser atormentado. Você está entendendo? Hoje eu posso falar que eu sinto na minha alma e no meu corpo um pouquinho só do que Jó sentiu. Mas é interessante, na hora que você está sentindo a dor, na hora que você está em cima de uma cama, você não blasfemar contra Deus. Vai ter perigo nessa viagem. E agora nós vamos fazer uma viagem junto com Paulo. Mas Deus estava segurando a mão dele. Deus está segurando a minha mão, Deus está segurando a sua mão. Eu saí na quinta-feira, né? Eu estava começando a ficar ruim. Eu ia sair para levar a minha esposa para serviço. Eu moro no Parque Regina, ali perto da estação Vila das Belezas. E a minha esposa trabalha lá no Taboão, perto ali do Cemitério da Paz. E eu estava parado no farol, literalmente parado no farol. E veio um ônibus e bateu no meu carro. E a minha esposa falou para mim assim: ela me conhece, ela sabe que eu sou agitado, ela sabe que eu sou nervoso. E a minha esposa disse assim para mim: não xinga, porque Deus tem um propósito lá no sábado. Glória a Deus. Sabe o que eu mais espero nesse dia, irmãos, com essas coisas que eu estou falando para vocês? O diabo está envergonhado.
Eu estava subindo ali agora, vinha descendo o irmão com essas caixinhas de música. E eu disse assim, Deus, eu fui lá embaixo. Eu disse, Deus, eu vou ficar até às 5, se o Senhor permitir. Mas cada vez que eu precisar descer, quando eu subir, eu vou subir mais forte. Ó, vocês não estão entendendo. Se eu precisar descer, eu vou descer. Já desci uma vez. Mas cada vez que eu subir, eu vou subir mais forte. Aí no meio do caminho, o irmão me parou, eu parei, fiquei olhando para ele, ele descendo, tocando a musiquinha. Louvor lá, muito bonito. E ele disse, porque eu sou assim, Deus quer falar comigo, quer usar A ou B, pode usar, eu vou ouvir. E se é de Deus, eu vou sentir. Então eu parei e comecei a cantar a música que estava tocando lá. Aí ele parou e disse, a luta é forte, mas a vitória vem em nome de Jesus. Quando eu estava chegando aqui na porta, outro irmão me chamou. Glória a Deus, aleluia. É de Deus eu recebo, é de Deus eu seguro, é de Deus eu guardo. Pediu para orar pela minha vida, falou, ora. Irmão, não sei o que está acontecendo, mas Deus está na sua vida. Nós vamos viajar com Paulo. Nós vamos entrar nesse navio. E nós vamos entender, nós vamos se colocar no lugar dele. Para a gente entender, para a gente poder sentir o que ele sentiu. Para a gente poder passar um pouco do que ele passou. Ah, as ondas vão vir balançar o nosso navio. Mas nós vamos entender por que as ondas balançaram aquele navio nessa manhã. Deus está falando assim, você vai entender hoje o porquê das lutas que você está passando. Você vai entender hoje o porquê da dor. Não, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. Dor é uma coisa terrível. Eu senti dor de dente, dor de ouvido, é coisa terrível. Sentir a dor que eu estou sentindo no meu intestino é coisa terrível. Mas você consegue lá na hora que você está sentindo a dor, você fala, Deus é fiel. Você consegue lá naquele momento que você está sentindo a dor, você fala, estou passando por isso porque Deus quer. Porque Deus permitiu. Tem um monte de gente orando para essa dor ir embora. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Presta atenção. Eu já falei a semana passada, eu vou repetir porque aconteceu de novo. Eu moro num sobrado. E eu sou assim. Para mim não atormentar a minha esposa, a minha doença, a minha filha, as minhas 2 cachorras que eu tenho. Então, porque a dor estava tão grande, aí você fica gemendo. Sabe o que é gemendo de dor? Sabe? Eu fico imaginando, deu uma cólica tão forte, eu fico imaginando mulher quando tem cólica, então agora eu estou sentindo um pouco. Não sou mulher, sou homem, né? Mas eu estou sentindo esse negócio de cólica. É terrível. E aí eu saio, desço do sobrado para deixar minha esposa dormir e vou para a sala. E aí você acredita que as cachorrinhas vêm comigo para fazer companhia para mim? Para estar sentindo a minha dor ali. Eu disse, Deus, eu sei que o Senhor vai me curar. Eu sei que o Senhor vai me curar. E sabe por que Ele não fez isso ainda? Porque esse testemunho ainda tem que abalar alguns incrédulos. Amém. Porque esse testemunho ainda vai ter que mudar a fé de alguns que estão brincando com Deus. Se você não tem capacidade e condição para entrar nesse navio, que as ondas vai balançar, vai bater, vai balançar e vai chacoalhar, você não entra. Porque o negócio é forte. A coisa é séria. Aleluia. Desobedecer a Deus tem um preço. Sabe o que é você ajoelhar nos pés de Deus e falar para Deus, Deus, antigamente eu poderia até aceitar isso porque eu era desobediente. Mas hoje eu sou fiel a Deus. Então eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito isso na sua vida. Aleluia. Eu não aceito. Mas para entrar nesse barco, precisa ter fé. Para entrar nesse navio, tem que estar ali, orando, jejuando, colocando o rosto no chão e falando, Deus, eu estou aos seus pés, porque eu creio em Ti. Deus vai mudar a nossa história.
Mas quando chegar lá na frente, eu não vou mentir para ninguém, doeu. Mas Deus mudou a história. Doeu, mas Deus restaurou. Doeu, mas Deus permitiu que eu entrasse e saísse desse navio. Esse navio tem 276 pessoas, mas lá no meio existe um Paulo, e lá no meio existe um Deus. Toda a cidade se agitou com essas acusações e houve grande tumulto. Versículo 30 do capítulo 21. Toda a cidade se agitou com essas acusações e houve grande tumulto. A multidão agarrou Paulo e o arrastou para fora do templo. Imediatamente foram fechadas as portas. Quando procuravam matar Paulo, ó, presta atenção, meu irmão, minha irmã. Quando procuraram matar Paulo, chegou ao comandante do regimento romano a notícia de que toda Jerusalém estava em reboliço. No mesmo instante, ele chamou seus soldados e oficiais e correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os soldados se aproximarem, pararam de espancar Paulo. Você consegue entender? Imagina a dor que eu estava sentindo essa madrugada. Agora olha para Paulo, está sendo acusado injustamente. Tem uma multidão assim, em cima dele, estão espancando ele com a intuição de matar. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Deus veio para dar vida e vida em abundância. Aleluia. Sabe por que eu valorizo as experiências que as pessoas têm e contam? Porque eu já vi gente numa multidão sendo espancada e a mão de Deus entrar, pegar e tirar daquela multidão e falar: esse é meu filho, esse não morre aqui não, esse tem história para contar. Está entendendo? Só que presta atenção uma coisa, meu irmão e minha irmã, ele ainda não entrou no navio, mas já estava à beira da morte. Você está entendendo? Você às vezes não vai precisar entrar no navio. Sabe o que isso quer dizer? Que às vezes você não precisa entender o que está acontecendo. Você precisa simplesmente crer no Deus que vai te tirar daquela situação, que vai permitir que você passe daquela situação, mas você vai chegar no destino. O destino não é seu. O destino é dado por Deus. Deus é que mostra o meu destino e o seu. Deus é que escreve com a mão dele a nossa história, aquele livro da vida, que um dia só Ele, através de seu Filho Jesus Cristo, vai abrir para ler a sua história escrita nele. Então, o comandante prendeu e mandou que o amarrassem com 2 correntes. Em seguida perguntou à multidão quem era ele e o que havia feito. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outras. Preste atenção. Não conseguindo descobrir a verdade no meio de todo o tumulto, ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza. Quando Paulo chegou às escadas, o povo se tornou tão violento que os soldados tiveram de levantá-lo nos ombros para proteger. E a multidão foi atrás gritando: matem-o, matem-o. Tem uma multidão te perseguindo. Tem uma multidão querendo te matar. Tem uma multidão querendo mudar o seu caminho. E às vezes, meu irmão, minha irmã, não precisa ser nenhuma multidão. Às vezes é só uma pessoa que está servindo de tropeço na sua vida. E aí, sabe o que Jesus nos ensina? Nós temos que orar pela vida deles. Amém. Nós temos que orar por essa multidão. Nós temos que orar por essa pessoa que está atrapalhando o seu caminho, que quer tirar você do caminho. Deixa eu te falar. Uns querem tirar você do caminho, mas Ele lá não deixa. Aleluia. Ele lá não permite. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Está entendendo? Mas se Paulo não tivesse passado por isso, talvez eu não estaria aqui hoje contando a história dele e a minha para você. Aleluia. Você está entendendo que
O sofrer faz parte da nossa vida. Um dia eu falei assim para o apóstolo, tem um versículo na Bíblia que diz lá, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, Jesus venceu o mundo e através dele você vence também. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã, que Deus está mandando eu te falar. A rosa ela só é bonita, e a rosa mais bonita do jardim, ela tem espinho. Amém, verdade. E vou te falar, aquele que fica lá no Ceasa, mexendo com as rosas, tirando os espinhos, você pode ver que a mão dele está toda furada. Para deixar bonito para você. E o bonito para você Jesus já fez. Se entregando numa cruz, entregando a vida dele, morrendo pelos meus e pelos seus pecados. Para que você pudesse falar hoje, glória a Deus, aleluia, eu sou de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Paulo é especial, porque o comandante quis ouvir ele. Ele é levado para o comandante, ele é levado na presença do rei. E presta atenção, meu irmão, que para a gente não perder tempo, para você entender que todas as pessoas, todas essas autoridades a qual Paulo foi apresentado, Paulo fez questão de se defender pessoalmente. Paulo tem um negócio com ele que é interessante. Paulo diz assim, olha, se eu estiver errado, se eu estiver errado, pode me matar. Mas se eu estiver certo, eu quero ser julgado por pessoas honestas. Olha que interessante. E aquilo mexe com o brilho daquelas pessoas. Mas tem uma coisa interessante. Vem a segunda acusação para Paulo. E a segunda acusação para Paulo é que Paulo agora está pregando que ele acredita na ressurreição dos mortos. Mas ele não está falando de qualquer morto. Ele está falando na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Paulo tem uma convicção tremenda a respeito disso. Ele sabe, ele conhece esse Deus, ele conhece o nosso Senhor Jesus Cristo, e ele sabe que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Vem a segunda acusação. Você, Paulo, deve estar louco. Você, Paulo, que é um homem instruído, um homem estudado, e agora eu fico até preocupado, porque um homem tão estudado como Paulo é chamado de louco. Você deixou o seu estudo, você deixou a sua cultura modificar, mudar a sua cabeça, você ficar louco, falar em ressurreição dos mortos. Deixa eu te falar uma coisa. Eu e você, por professar essa fé que nós sentimos nesse Deus, por seguir nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho fala, você é um louco. Glória a Deus. Alguém aqui já foi no manicômio? Já foi no hospício? É algo terrível. Interessante que a primeira vez que eu fui lá fazer uma visita, fazer um trabalho, tinha um senhor lá que estava internado e ele disse, aí vem mais um louco. Você não entendeu, mas eu vou repetir. Ele diz assim, ó, ele olhou para mim quando eu estava chegando perto dele e falou, aí vem mais um louco. Mas a nossa loucura é aquela que muda, é aquela que transforma, é aquela que cura, é aquela que dá vida, aquela que mostra o autor da vida. Essa é a nossa loucura. É com essa loucura que eu vou até o caixão, até a minha morte. Deixa eu falar uma coisa. Paulo precisa convencer aquelas pessoas que a ressurreição dos mortos, e ele está se referindo a Jesus, é real, é verdadeira. Você precisa entender que quando você estiver nessa luta, alguns vão acreditar e outros vão rir de você. Alguns vão aceitar a ouvir a tua palavra, a palavra da mensagem de Deus, vão ouvir, mas outros não vão acreditar em você, vão rir de você. Vão te chamar de louco, vão querer te prender.
Hoje a gente vive num país onde a gente tem liberdade de expressão, liberdade de religião. Então, você ainda não tem aquele problema das pessoas quererem te prender, te matar por conta desse evangelho. Então, pregue o evangelho, pregue Jesus, pregue a Deus. Não permita que nada e ninguém desvie você do caminho. Você vai entrar no navio e você vai navegar nesse navio. Amém. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. Chega uma hora que não vai ter jeito. Que Paulo vai ser colocado nesse navio para fazer essa viagem. Só, por que ele é colocado nesse navio? Porque ele entende, Paulo entende, que ele vai ser condenado por aquelas pessoas de uma maneira injusta. Então Paulo, a Bíblia fala que Paulo apela para Roma, o imperador César. Mas por que Paulo faz isso? Porque Paulo, ele tem dupla cidadania, se a gente puder falar assim, né, apóstolo? Ele é judeu, mas ele tem cidadania romana. Paulo não é qualquer um, não, gente. Paulo é especial. Primeiro, Paulo vai falar na língua dos judeus. E as pessoas vão ficar espantadas, porque as pessoas não sabem quem Paulo é, mas Deus sabe. Amém. Quem te afronta não sabe muito bem quem você é, mas Deus sabe. Amém. Quem te afronta acha que você é qualquer um, mas Deus, ele pensa diferente, Deus enxerga diferente. Ele sabe que você não é qualquer um. Deus, ele se importa tanto com você que ele diz que nesses momentos, nessa ocasião, não se preocupa com o que você vai falar, porque Deus vai colocar as palavras na sua boca para você vencer aquele que está te afrontando. Então, quando Paulo diz, olha, esses aí vão me condenar. Sabe quem são esses aí? O meu povo judeu. Os líderes religiosos da minha terra. Ele está dizendo, olha, se eu for julgado pelo meu povo, eu vou ser condenado. Aquele que bate nas suas costas, né? Te dá um tapinha. Ela vai em paz, irmão. Esteja com Deus. E quando você vira as costas, está lá onde a irmã falou, fazendo trabalho para você. Você crê nisso? Deixa eu te falar uma coisa. Paulo vai entrar nesse barco. E quando Paulo, ele apela para ser julgado por César, na mente de Paulo ele está entendendo o seguinte: ó, aqui eu sei que eu vou ser condenado, aqui eu sei que vai ser injusto, então eu vou ter que ir lá falar com César, porque lá o julgamento vai ser justo, lá eu sei que César vai me julgar da maneira correta. Então ele entra neste navio. Mas sabe o que a palavra de Deus fala? Enquanto Paulo está pensando assim, Deus está falando assim para Paulo: olha, eu te chamei para pregar para grandes e pequenos. Amém. Você já pregou para pequenos, agora você vai pregar para grandes. Aleluia. Glória a Deus. Olha aí. Irmãos, não faz sentido. É muita loucura. Eu sou espancado, quase morro. Tenho que mostrar que eu tenho dupla cidadania. Tenho que mostrar que a lei me permite que eu vá até César, para que ele me julgue. Enquanto Deus está falando, não é essa a história. A história é que você está acostumado a pregar para pequeno, mas agora você vai pregar para grande. E o grande era César. E os pequenos ele já tinha pregado. Olha como Deus vê diferente. Aleluia. Olha a visão que Deus tem da situação. Mas ainda tem um detalhe importante. Precisam colocar Paulo dentro do navio. Você precisa entrar dentro do navio. Amém. Às vezes você entra por vontade própria. E às vezes você entra porque alguém te coloca. Mas em qualquer situação, o controle está na mão de Deus. Aleluia.
Dá para entender ou não? Amém. Só que aí a gente tem um outro problema. Como que a gente vai navegar, entrar nesse navio e navegar, se o período é um período impróprio para navegação? Isso. Ó, o período é um período impróprio para navegação. E a Bíblia vai falar que já havia passado o tempo do dia do jejum, ou seja, a festa da expiação que havia naquele tempo. Ou seja, os irmãos entenderem de uma maneira mais simples e mais fácil. No período da festa, todo mundo fazia o quê? Viajava. Ia para Jerusalém para comemorar a festa. Então, eles escolheram esse período, que era um período que se podia viajar, que se podia navegar. Mas agora Paulo está sendo levado para Roma, e a palavra de Deus vai falar num período impróprio para essa viagem. E é por isso que a Bíblia fala, já havia passado o tempo do jejum, já havia passado o tempo da festa da expiação. Agora não é para viajar. Vocês lembram o versículo que a gente leu? O versículo 10? Paulo está falando para eles assim, ó, presta atenção, agora não é um período próprio para viajar. Nós vamos ter dano no navio, na carga, na bagagem e nas nossas vidas. Paulo tem experiência, porque Paulo viajou muito. Paulo já tinha feito todas as viagens. Paulo conhece o mar. Paulo sabe que realmente aquele tempo não é o tempo apropriado. Mas o oficial diz assim, nós não vamos... Sabe quando você vai lá, prega, fala e as pessoas falam para você assim, eu não vou te ouvir. Quando as pessoas falam, eu não vou te ouvir, a pessoa está falando assim, eu não vou ouvir. Eu estou falando de servo fiel, tá? Eu vou usar uma expressão aqui que eu não gosto. Quem brinca de ser crente, problema é seu. Eu estou falando de servo fiel. O servo fiel, quando abre a boca para falar, não é você que fala, é Deus que fala. Talvez você não entendeu. O servo fiel, quando ele abre a boca para falar, não é ele que fala, é Deus que fala. Amém. E quando Deus fala, as coisas acontecem. Paulo está dizendo, olha, não é o período próprio para viagem, vai ter dano. Mas o oficial, ou o centurião, ele não acredita. Na cabeça dele, ele está dizendo, olha, ele é um preso. Ele está falando isso porque ele não quer ser julgado, mas é diferente. Foi ele que pediu para ser julgado por César. Aleluia. Está entendendo como que as coisas funcionam? Agora nós, já que eles não ouviram Paulo, então a gente entra no navio agora. Amém. E aí eles começam a navegar. E aí a Bíblia vai falar, presta atenção meu irmão, minha irmã. A Bíblia vai falar que vem uma tempestade. Quem criou o mar? Deus. Deus. Quem criou a tempestade? Amém. Deus. Quem criou você? Deus. Pastor, o que isso significa? Você está na tempestade porque Deus permitiu. Amém. Meu Deus. Agora você sai dela porque Deus quer que você saia. Está entendendo? Eu vou resumir aqui a história porque eu quero chegar no ponto principal para vocês entenderem. A tempestade vem e pega aquele navio. Ao ponto desse Paulo, que serve a Deus, que já tinha feito as 3 viagens. Paulo é tão especial, meu irmão, minha irmã. Presta atenção aqui, ele é tão especial. Tem um versículo na Bíblia, que eu esqueci de marcar, mas tem um versículo na Bíblia que ele olha para os discípulos de Jesus, os 12 que foi escolhido, e fala assim, olha, eu, Paulo, não devo nada para vocês. Sabe por quê? Porque ele era metido, porque ele era orgulhoso? Não, porque ele tinha uma obra enorme na mão dele para apresentar. Está entendendo? Ele fala, eu não tive lá na hora que Jesus escolheu os 12, mas quando ele me pega lá no caminho, indo para Damasco, e ele põe o projeto de Deus na minha vida, e eu começo a trabalhar e fazer, eu não devo nada para vocês, eu não perco nada para vocês, mas esse é Paulo. Mas até esse Paulo, quando a tempestade chega, sabe o que ele fala? Primeiro ele diz assim, para os irmãos entenderem, ó, eu avisei vocês, vocês não quiseram me ouvir, agora nós vamos morrer, nós vamos padecer. Paulo falou isso?
falou. Agora nós vamos morrer. Sabe o que passou pela cabeça de Paulo? Sabe qual foi o sentimento? Perdeu todas as esperanças. Quando você perde a sua esperança, você está dentro do navio e perde as suas esperanças, sabe o que isso significa espiritualmente falando? Você perdeu a direção, você esqueceu quem é que está no controle. Você não sabe para onde que esse navio vai. Você não sabe como vai ser quando a onda bater nesse navio. Você não tem ideia do tamanho dessa onda. Você não tem ideia do tamanho da dor que eu estava sentindo. Eu não tenho ideia, muitas vezes, da dor, da sua dificuldade, do problema que você sente. Mas uma coisa eu tenho na minha mente e no meu coração. Eu não posso esquecer quem é o comandante do navio. Amém. Eu não posso esquecer quem é o comandante desse navio. Eu não posso esquecer. Aí Deus faz algo muito interessante com Paulo. Deus manda um anjo naquela tribulação. Deus manda um anjo para falar para Paulo: Paulo, presta atenção. Presta atenção que eu vou te falar, meu irmão, minha irmã. Deus manda um anjo para falar com Paulo: Paulo, vocês estão em 276 pessoas nesse navio e nenhuma eu vou permitir que se perca. Você está entendendo? Você está entendendo? Quando você entrar no navio, você entra com Deus e você vai falar: Deus, eu te sirvo, mas cuida daquele também que não te serve, porque Deus pode ouvir a sua oração e Deus pode falar: nesse barco nenhuma vida vai se perder. Glória a Deus. Aleluia. Você consegue entrar, por exemplo, num hospital e olhar para aquelas pessoas que estão ali, doentes, acamadas? Você consegue entrar ali, orar e sair dali e falar para Deus: Deus, cuida dessas vidas para que nenhuma se perca. Você consegue entrar num bar e ir lá orar pela vida daquelas pessoas e falar: Deus, cuida dessas pessoas para que nenhuma vida se perca. Quando Paulo fala isso, dali até chegar em Roma, nenhuma vida se perdeu. Nenhuma vida se perdeu. Paulo queria ser julgado, eu vou bater nessa tecla mais uma vez. Paulo queria ser julgado por César, mas Deus estava dizendo: eu quero que você pregue para César. Deus está falando para você aqui essa manhã, para que você pregue para os Césares da vida. Ao invés de você ficar falando mal do prefeito, do vereador, do governador, pregue para eles, ora para eles, ora pela vida deles. Está entendendo? Na hora que eu estou na minha sala gemendo de dor, Deus fala: ora por alguém, ora pelaquela vida, para que aquela vida não se perca. Aleluia, Jesus me desperta. Pastor, como ser humano, a minha vontade era de falar para Deus: você não está entendendo a minha dor? Você não está entendendo que está doendo? Você não está entendendo que eu estou gemendo aqui de dor, que o negócio é sério? O Senhor está olhando para mim, não está enxergando, e Deus está olhando para mim e está falando: ore pelaquela vida, para que ela não se perca. Ore pelo César, ore pelo imperador. Da sua doença cuido eu. E você cuida para que a minha palavra seja verdadeira. Deixa eu te falar uma coisa, meus irmãos. Da onde ele sai até chegar em Roma, na Itália, olha que interessante. Todos os oficiais chegaram para cuidar dele, meu irmão. Cuidou dele e deu liberdade para ele. Ou seja, ele não foi tratado como um preso que não tem liberdade. Ele não foi maltratado. Não. Todas as pessoas que chegaram para cuidar dele, cuidaram dele e deram liberdade para ele. Para os irmãos entenderem, e daqui a pouco eu termino, deixa eu te falar uma coisa. Paulo chega em Roma e fica 2 anos em Roma preso, sabe aonde? Na casa dele. Colocaram um soldado lá para vigiar Paulo durante 2 anos. Olha que interessante.
Durante 2 anos, Paulo fica em Roma. E ele tinha liberdade para que as pessoas viessem ter com ele, visitar ele, falar com ele. Então eu entendo assim a palavra de Deus, que todas essas pessoas que vinham ter com ele, Paulo pregava para essas pessoas. Mas a gente não pode esquecer que na cabeça de Paulo estava escrito: eu quero ser julgado por César. Mas na cabeça de Deus está falando: eu vou pregar, você vai pregar para César. Meu Deus, aleluia. É difícil de entender, é difícil de aceitar. Mas a história de Deus, ela é escrita por Deus. Glória a Deus. Não vai ter César, não vai ter Agripa, não vai ter Berenice, não vai ter centurião, não vai ter oficial, não vai ter prefeito, governador, senador, para mudar a que é escrita por Deus. Você está entendendo? Você está entendendo? Ontem eu estava chorando de dor, hoje eu quero pular de alegria. Meu Deus pode fazer isso. Meu Deus pode fazer isso. Mas se tinha César aqui hoje, ele disse para mim: vai lá pregar para o César. Se tinha pequeno aqui hoje, ele disse: vai lá pregar para os pequenos. Se tem oficial aqui dentro, ele disse: vai lá pregar para os oficiais. Se tem centurião aqui dentro, ele disse: vai lá pregar para o centurião. Deus, mas e a minha dor, da tua dor, cuido eu. Aleluia, meu Deus. Não adianta você falar para mim que dói. Não adianta eu falar que Jó sentiu dor quando ele pegou aquele caco de telha e começou a coçar as suas feridas, porque cada um é que sente a sua dor, mas Deus sabe a dor que você está sentindo. Você está entendendo? Aqui a gente não está aqui para medir a dor que A sente, a dor que B sente, não. A gente está aqui para proclamar a grandeza do Deus que cura essa dor. Marcelo, posso falar uma coisa? Para ser curado, tem que estar sentindo dor. Para procurar um médico, tem que estar doente. Para procurar esse Deus, tem que ter pecado. E tem que ter consciência que Ele opera no seu pecado. Ele tira você dessa situação. Ele muda você dessa situação. Se a dor é o pecado, tem um Jesus que te liberta. Mas essa história tem uma coisa que me impressiona muito. Ele fica 2 anos em Roma. Ele pede para ser julgado, apóstolo, sabe por quem? Por César, imperador. Aleluia. Deixa eu te falar o negócio. Você entra no capítulo 21 do livro de Atos. No capítulo 1, desculpa, do livro de Atos. E vai até o último, lá 28. Eu vou voltar para você entender e presta atenção. Eu já estou terminando. Você começa no capítulo 1 de Atos. E vai até o último, que é o capítulo 28. E Paulo não é julgado. Glória a Deus. Paulo não é julgado. César não julga Paulo. E sabe por quê, irmãos? Deixa eu te falar um negócio. Vou te falar porque ele não foi julgado por César. A palavra de Deus diz assim, capítulo 28, versículo 30 e 31. Durante os 2 anos seguintes, Paulo morou em Roma, as províncias, às próprias custas. A todos que o visitavam, ele recebia, proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito de Jesus Cristo sem restrição alguma. Aleluia. Talvez você não tenha entendido. Durante 2 anos, ele prega o Evangelho. Ele recebe quem ele quer na casa dele, sem ter restrição nenhuma. Amém. Então eu quero te falar essa manhã, nesse dia. Enquanto você estiver sendo fiel a Deus, enquanto você estiver pregando a palavra de Deus, a palavra verdadeira, não é aquela palavra inventada, mas é a palavra de Deus,
você vai fazer isso sem restrição nenhuma na tua vida. Glória a Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Eu quero terminar essa palavra dizendo para você, meu irmão, para você, minha irmã. Você não precisa ser Paulo. Você não precisa ser igual a João. Você não precisa ser igual a Mateus. Você não precisa ser igual a nenhum deles. Você pode e deve ser você mesmo. Você não precisa imitar ninguém. Você não precisa ficar correndo atrás das pessoas. Você não precisa. Você precisa ser você. Aleluia. Mas você precisa ser você, sabendo que você vai entrar no navio. Mas que dentro do navio existe um Deus que segura na sua mão, que não dorme, que não dorme, que não dorme. Quando eu lembro dessas coisas, meu irmão, minha irmã, sabe o que eu penso? Eu penso na travessia. Ah, que coisa linda. Enquanto alguns falavam assim, Moisés, Moisés, você trouxe a gente aqui para morrer aqui porque não tinha cova suficiente lá no Egito. Enquanto uns falavam isso, outros falavam, o Deus que eu sirvo vai providenciar. Amém. O Deus que eu sirvo não vai permitir que eu morra aqui. Amém. Sabe por quê? A história que Deus escreveu na sua vida, ninguém muda. Aleluia. Glória a Deus. Só para terminar. Só para terminar. Não importa a dor. Não importa o caminho que a gente ande para atravessar o mar vermelho. Não importa se aquela onda está mais alta ou está mais baixa. Não importa. Eu e você estamos seguros com esse Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Você está comigo? Você está com esse Deus? Então eu passo a palavra para o pastor. Glória a Deus. Deus. Irmãos, estamos no momento sobre aquele versículo que diz: se damos o espiritual, vamos colher o material. Esse momento é o momento de nós estarmos ofertando a casa do Senhor. A irmã diaconisa Ana vai abençoar vocês, dar um saquetel para vocês,